Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre disbiose bucal como fonte dos principais problemas que acontecem na boca? Cárie, doença periodontal, sobre o enfoque do ecossistema da boca. Se você ficou curioso, como eu, que vi atualizar os meus conceitos sobre a cárie, fica conosco que você vai entender para onde vai a ciência. Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece no nosso organismo. E para isso eu quero apresentar para vocês uma pesquisadora e uma bióloga muito interessante. É desse livro, né? Esse livro chama-se 10% Humano e é da bióloga Alan Collen. Ela apresenta para nós neste livro uma inovação em termos de tecnologia. Nós temos dois projetos importantes que culminaram próximo da década do ano de 2000. Esses dois projetos, eles foi o DNA humano, que é o projeto Genoma, em que eles trabalharam o sequenciamento genético e trabalharam então todo esse conceito que está vindo agora e todo esse nosso entendimento a respeito da importância da epigenética. Vamos parar um pouquinho agora para entender que junto com o projeto Genoma, não menos importante, houve um mapeamento do microbioma humano. Então, esse projeto do microbioma humano conseguiu identificar que nós somos apenas 10% humanos em quantidade de células, porque coabitam em nós, coexistem em nós um ecossistema de fungos, bactérias e protozoários, e esses micro-organismos, eles mais nos beneficiam. Então, a nível intestinal, muitos alimentos podem ser digeridos porque existem bactérias que processam a celulose e facilitam o trabalho de digestão. Agora, o que a Alan Collen colocou de maneira muito interessante seria a importância entre viver de maneira simbiótica, ou seja, nós existimos em harmonia com as bactérias que estão no nosso meio, né? Seja na pele, na boca, nos intestinos, regiões muito importantes que colonizam, que têm colônias de micro-organismos. Agora, pessoal, então vamos prestar atenção nesse conceito. Simbiose é a capacidade de compartilhamento dos nossos amigos que vivem em nosso corpo de maneira harmoniosa. Quando a gente entra no tema deste vídeo, que é a disbiose, seria a predominância de bactérias patogênicas, aquelas que querem coexistir, mas elas são as bactérias ditas bactérias do mal, que conseguem interferir no nosso microsistema. Claro, eu vim de uma escola em que a cárie qual era o conceito de cárie? Era que é uma doença infecciosa, transmissível, multifatorial e ela dependia do quê? Da presença de açúcar. Então, nós tínhamos alguns paradigmas dentro desse conceito. Primeiro, que cárie era a falta de escovar e de higienizar os dentes. Esse paradigma, com o conceito da disbiose, muda. O conceito de doença também muda, porque a cárie, na verdade, ela é uma lesão que encontra-se numa situação em que há um desequilíbrio do meio bucal. No caso do conceito antigo, a gente ficava muito centrada, olha, comeu muito açúcar, deixou de escovar os dentes. Só que o que entrava em contradição? Muitos pacientes que não apresentavam tanto biofilme, ou seja, tanta película sobre os dentes, mas tinha uma virologicidade muito maior nos problemas, com muito mais tendência para ter cárie, ora para ter mais tendência para desenvolver doenças periodontais, bolsa na gengiva, inflamação nos dentes, né? Então, voltando para o processo carioso, ele começa com um desequilíbrio na boca, uma predominância de bactérias que vão interferir de uma maneira, claro, com o meio bucal acidificado, então a gente precisa ter a condição ácida no meio bucal, que seria o papel dos açúcares? Sim, pode ser, né? Então o meio ácido favorece essa condição.
para que essa bactéria patogênica consiga interferir e fazer uma descalcificação desse esmalte dental, conforme nós estamos vendo aí na figura. Então, primeiro inicia a mancha branca, no segundo momento já houve uma disruptura desse esmalte, causando a cavitação e o sinal e a lesão da cárie. Então, quando a gente vai tratar uma pessoa, não podemos mais pensar assim. O dentista, é claro, na fase 1, que é a mancha branca, consegue interferir no início e talvez reverter o processo. Quando a lesão já está rompida e tem um buraco, ela virou uma lesão de cárie. Mas nós, quando vamos identificar o problema, vemos uma criança, um adulto que está com esse desequilíbrio bucal, nós voltamos no conceito de equilíbrio da microbiota bucal e vamos começar a investigar, não com foco na doença, mas com foco na prevenção. Então, nós vamos investigar o quê? Condição salivar. Quais são as condições da saliva desse paciente que podem estar favorecendo para um desenvolvimento da doença? Em quantidade, em qualidade. Então, fatores sistêmicos vão estar associados, medicações, condições como a gente conversa bastante, super especiais, como é o caso do respirador bucal, ele favorece e muito o surgimento da cárie. Qual que é o fator que falta para o respirador bucal? Primeiro, um pH mais ácido. Segundo, falta a saliva. Sim, a saliva é o fator de proteção do nosso meio ambiente. Porque quando a gente fala em um ecossistema, a gente tem que pensar como se fosse uma grande floresta. A boca tem um ecossistema e quando há predominância dessas bactérias patogênicas, entra em desequilíbrio quando as condições são favoráveis. Tem que ter substrato? Tem. Tem que ter alimento? Tem. Mas a gente vai trabalhando a condição da pessoa, a saliva e os problemas sistêmicos. E o respirador bucal, ele acaba sendo ele tem um grande favorecimento nisso, né? Pela dificuldade e pela diminuição do volume salivar e as condições propícias para acontecer todo esse processo de desequilíbrio bucal. Então fica aqui para nós um novo conceito, uma nova abordagem, um novo olhar para o mesmo caso clínico. Então, se eu tenho uma criança que aos 5 anos de idade recebe um molar permanente e tem uma cavitação, eu não posso me bastar apenas no binômio higiene bucal e presença de sacarose. Nós temos que pensar de uma maneira inversa. Quais são as bactérias que eu estou cultivando no meu organismo, uma vez que eu priorizo por frituras, priorizo por carboidratos, que seriam os açúcares? Aí sim, eu estou selecionando um tipo de bactéria que tem uma maior patogenicidade. Mas a gente não vai poder deixar de pensar nos fatores também de estresse, de imunidade, nos fatores emocionais envolvidos nisso. E hoje a odontologia, a medicina tem se aberto e muito para os aspectos emocionais associados com os desequilíbrios e o favorecimento dessas disbioses, certo? Então ficamos aqui com um conceito novo, mas muito em vigência com essa atualidade, que é falar sobre disbiose intestinal. E lança-se então, a partir de agora, a possibilidade de se repensar em muitas práticas com relação à odontologia e o conceito do que é realmente prevenção. Fica essa minha pergunta para você. O que é realmente prevenção? Baseado em todos esses novos conceitos que a ciência descobriu sobre a nossa microbiologia bucal humana. Fica conosco, que vai valer a pena assistir os próximos vídeos do nosso canal. Até mais!